Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos lendo O Ato Criativo, uma forma de ser. Não sem mais delongas, o vaso e o filtro. Cada um de nós contém um recipiente. Ele se enche de dados constantemente. Ele guarda a soma total de nossos pensamentos, sentimentos, sonhos e experiências no mundo. Vamos chamá-lo de vaso. As informações não entram diretamente no vaso, como a chuva que enche um barril. Elas são filtradas de forma exclusiva em cada um de nós. Nem tudo passa pelo filtro, e o que passa nem sempre permanece fiel. Cada um de nós tem seu método de reduzir a fonte. O espaço da nossa memória é limitado. É comum nossos sentidos perceberem mal os dados, e nossa mente não tem o poder de processar todas as informações que nos cercam. Nossos sentidos ficariam sobrecarregados de luz, cores, sons e cheiros. Não seríamos capazes de distinguir um objeto de outro. Para navegar por esse imenso mundo de dados, aprendemos cedo a nos concentrar em informações que pareçam essenciais ou sejam de nosso interesse particular, e a afastar o restante. Como artistas, buscamos restaurar aquela percepção infantil, um estado mais inocente de encantamento e apreciação, não atrelado à utilidade nem à sobrevivência. Inevitavelmente, nosso filtro reduz a inteligência da fonte, por interpretar os dados que chegam em vez de deixar que passem livremente. Conforme o vaso se enche com esses fragmentos reformulados, criam-se relações com o material já coletado. Essas relações produzem crenças e histórias. Podem ser sobre quem somos, sobre as pessoas que nos cercam, sobre a natureza do mundo que vivemos. Por fim, essas histórias se aglutinam em uma visão de mundo. Como artistas, queremos encarar essas histórias com leveza e encontrar o espaço para a enorme quantidade de informações que não se encaixam facilmente nos limites de nosso sistema de crenças. Quanto mais dados brutos conseguirmos absorver e quanto menos os moldarmos, mais perto chegaremos da natureza. Pode-se pensar no ato criativo como a forma Pode-se pensar no ato criativo como a soma do conteúdo de nosso vaso com o material potencial, a seleção dos elementos que pareçam úteis ou significativos no momento e a representação deles. Essa é a fonte que passa por nós e é transformada em livros, filmes, prédios, quadros, refeições, empresas, qualquer objeto em que embarquemos. Se escolhermos Se escolhermos compartilhar, se escolhermos compartilhar aquilo que fazemos, nosso trabalho pode recircular e se tornar uma fonte de material para outros. A fonte disponibiliza, o filtro destila, o vaso recebe, e muitas vezes isso acontece para além de nosso controle. É útil saber que esse sistema padrão pode ser contornado. Com treinamento, podemos melhorar nossa interface com a fonte e expandir radicalmente a capacidade de recepção do vaso. Mudar o instrumento nem sempre é a maneira mais fácil de mudar o som, mas pode ser a mais potente. Não importa quais ferramentas você use para criar, o verdadeiro instrumento é você. O verdadeiro instrumento é você. O verdadeiro instrumento é você. E através de você, o universo que nos cerca entra em foco. O invisível. Pela definição convencional, o propósito da arte é criar artefatos físicos e digitais, encher prateleiras de cerâmicas, livros e discos. Embora os artistas não tenham consciência disto, a obra final
É o subproduto de um A obra final é um subproduto de um desejo maior. Não criamos para fazer ou vender produtos materiais. O ato da criação é a tentativa de entrar num terreno misterioso, o anseio de transcender. O que criamos nos permite compartilhar vislumbres de uma paisagem interna, que está além de nossa compreensão. A arte é o nosso portal para o mundo invisível. Sem o componente espiritual, o artista trabalha com uma desvantagem fundamental. O mundo espiritual oferece um encantamento e um grau de abertura da mente, que não se encontram na frieza da ciência. O mundo da razão é estreito e cheio de becos, sem saída, enquanto o ponto de vista espiritual é ilimitado e atrai possibilidades fantásticas. O mundo invisível não tem fronteiras. A palavra espiritualidade pode não reverberar naqueles que lidam principalmente com o intelecto ou que associam a palavra à religião organizada. Se você preferir pensar em espiritualidade como simples crença na conexão, tudo bem. Se escolher considerá-la o mesmo que acreditar em magia, tudo bem também. As coisas em que acreditamos têm uma carga, quer sejam comprovadas ou não. A prática da espiritualidade é o modo de olhar o mundo em que você não está sozinho. Os significados mais profundos por trás da superfície. A energia que cerca você pode ser aproveitada para elaborar sua pode ser pode ser aproveitada para elevar sua obra. Você faz parte de algo muito maior do que aquilo que é possível explicar, um mundo de imensas possibilidades. Tirar proveito dessa energia pode ser incrivelmente útil em suas realizações criativas. O, princi- o princípio funciona com base na fé, em acreditar e se comportar como se isso fosse verdade. Nenhuma prova é necessária. Quando trabalha no projeto, você nota coincidências, aparentemente que surgem com mais frequências do que a aleatoriedade permitiria, quase como se outra mão guiasse a sua em determinada direção, como se houvesse um conhecimento interno que embasasse gentilmente seus movimentos. A fé lhe permite confiar na direção sem precisar compreendê-la. Preste especial atenção nos momentos que o deixam sem fôlego, um belo pôr do sol, uma cor de olhos em comum, uma música emocionante, o projeto fascinante de uma máquina complexa. Quando uma obra, um fragmento da consciência ou um elemento da natureza nos permite acessar algo maior, isso é a manifestação de seu componente espiritual. Isso nos concede uns vilum... Isso nos concede, isso nos concede um vislumbre do invisível. Não é, não é incomum que a ciência acabe alcançando a arte, nem é incomum que a arte alcance o espiritual. Procure pistas. O material para nossa obra nos cerca a cada passo. Está entrelaçado nas conversas, na natureza, nos encontros casuais e nas obras de arte existentes. Quando você estiver buscando a solução para um problema criativo, preste muita atenção no que acontece à sua volta. Procure pistas que indiquem nossos métodos. Procure pistas que indiquem novos métodos ou caminhos para desenvolver melhor as ideias atuais. Um escritor pode estar num café, trabalhando numa cena, inseguro quanto ao que o personagem dirá em seguida. Uma frase entreouvida na conversa de outra mesa pode dar a resposta direta, ou pelo menos o vislumbre de uma possível direção. Recebemos mensagens desse tipo o tempo todo, quando nos mantemos abertos a elas. Podemos ler um livro e encontrar uma citação que salta da página, ou assistir a um filme e notar uma frase que nos faz parar e rebobinar. Às vezes, a resposta exata que procurávamos, ou o eco de uma ideia que fica se repetindo em outros lugares, implorando por mais atenção, ou, confir ou confirmando o caminho em que estamos.
Essas transmissões são sutis, estão sempre presentes, mas não é fácil percebê-las. Se não estivermos procurando pistas, elas vão passar sem que sequer notemos. Permaneça aberto às conexões e considere aonde elas podem nos levar. Quando acontecer algo fora do comum, pergunte-se por quê. Qual a mensagem? Qual poderia ser, qual poderia ser o significado maior? Esse processo não é ciência. Não podemos controlar as pistas, nem ordenar que se revelem. Às vezes, ter a intenção forte de encontrar uma resposta específica ou de confirmar um determinado caminho ajuda. Outras vezes, deixar essa intenção completamente de lado torna mais fácil encontrar melhor a saída. Uma parte integrante do trabalho do artista é decifrar esses sinais. Quanto mais aberto você estiver, mais pistas encontrará e menos esforço terá de fazer. Talvez seja capaz de pensar menos e começar a confiar nas respostas que surgem dentro de si mesmo. Você pode imaginar que o mundo externo é uma esteira é uma esteira rolante, com uma torrente de pacotinhos que não param de passar. O primeiro passo é notar que a esteira rolante está lá, então, a qualquer momento, você pode pegar um desses pacotinhos, desembrulhá-lo e ver o que há dentro dele. Um exercício útil pode ser abrir um livro numa página aleatória e ler a primeira linha que seus olhos encontrarem. Veja de que modo o que está escrito se aplica à sua situação. Qualquer relevância que isso tenha pode ser obra do acaso, mas aceite a possibilidade de haver mais em jogo do que o mero acaso. Quando meu apêndice se rompeu, o médico que fez o diagnóstico insistiu que eu fosse, o médico insistiu que eu fosse imediatamente ao hospital para fazer uma cirurgia de emergência. Disse que não havia alternativa. Entrei numa livraria próxima, sobre uma mesa. Logo ali na entrada, estava o novo livro do Dr. Andrew. Estava ali o novo, estava ali o novo livro do Dr. Andrew Will. Peguei-o e abri. O primeiro trouxe O primeiro trecho que meus olhos encontraram dizia: se o médico quiser remover uma parte de seu corpo e lhe disser que ela não tem nenhuma função, não acredite. A informação de, a informação de que eu precisava me foi disponibilizada naquele momento, e ainda tenho meu apêndice. Quando se apresentam, as pistas às vezes lembram o delicado mecanismo de um relógio em funcionamento, como se o universo cutucasse você com pequenos lembretes do que está a seu lado e quisesse lhe oferecer tudo do que você precisa para cumprir sua missão. Procure por aquilo que você percebe, mas ninguém mais vê.